Bom dia, irmãos. Que coisa boa e agradável é ouvir a igreja cantando, o povo de Deus louvando. Eu acredito que o canto dos remidos é a coisa mais próxima do céu que nós temos na terra. Quando os discípulos de Jesus cantam em adoração ao Deus Trino. Que o Senhor nos abençoe e nos preserve, sempre com um coração grato, contente, jubiloso. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Que Ele seja encontrado em cada um de nós, que nosso coração possa se render a Ele. Antes de ler o texto que será objeto da nossa reflexão, eu queria, tendo em vista que alguns de vocês, não sei exatamente quantos, terão que viajar ainda hoje, eu queria deixar uma palavra, primeiro de agradecimento por toda a atenção à pregação da palavra, mas também uma palavra pastoral, uma palavra de encorajamento. Primeira coisa que eu queria deixar aos irmãos, para os irmãos. Busquem cultivar uma fé que pensa e uma razão que crê. Eu estou convencido que boa parte dos problemas da igreja evangélica, seja ela qual for, decorrem do divórcio entre conhecimento e graça. Nós precisamos desenvolver uma mente teológica. A fé cristã ela é proposicional. Há verdades que precisam ser compreendidas. E essas verdades, ao mesmo tempo, devem aquecer o nosso coração e impulsionar a cada um de nós a ter mais e mais afeição por Cristo. A boa teologia é aquela que nos conduz aos pés do Salvador. Então, eu quero encorajar você a não ser mais um no meio da multidão, a não ser raso, superficial, aprofundar a sua fé no Evangelho. Uma segunda recomendação pastoral. Orem pelos pastores e sejam cooperadores do ministério pastoral. Há uma estreita relação entre o púlpito e os bancos. Toda igreja, sem exceção, ela é feita à imagem de seus pastores. De modo que se nós queremos ver uma igreja mais saudável, forte, vigorosa, cumprindo a missão, sendo luz do mundo e sal da terra, cumprindo a vocação de andar de modo digno do Evangelho, nós precisamos investir no ministério pastoral. Lembrar do pedido de oração de Jesus. Qual foi? Rogai ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a seara. Pastor não é voluntário. Pastor é alguém que foi chamado para uma missão muito nobre e extremamente pesada. Então oremos para que Deus levante novos pastores, fiéis, íntegros, homens que exerçam o trabalho com excelência. E, ao mesmo tempo, sustentar, subsidiar, apoiar os que já estão no trabalho, que é uma atividade extremamente pesada. Hoje nós vivemos uma crise de norte a sul do país. Eu digo aos irmãos com propriedade, porque não há praticamente uma semana que não viaje. E eu posso dizer para os irmãos que nós temos hoje um problema, um gap. Faltam pastores. Se você tem um bom pastor, cuide dele. Ele é uma espécie em extinção. Precisamos cuidar dos pastores. Terceira recomendação pastoral. Mantenha viva a chama da esperança no Evangelho. A gente vive num mundo de ponta cabeça. Há uma crise que transcende a nossa capacidade de compreender. Um problema geopolítico, um problema internacional. Há uma conspiração contra a fé cristã. Sempre houve, mas nesse momento da história a gente vive não mais uma pós-cultura cristã, mas uma cultura anticristã, de hostilidade. Nós temos que treinar os nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja, para viver na Babilônia. Então, cultivar a esperança no Evangelho é lembrar sempre que, apesar de todas as coisas sugerirem que o Senhor não está no comando, a Bíblia ensina que o Senhor reina e a sua graça é suficiente para que possamos viver e morrer pelo Evangelho. Então não perca a esperança e não coloque a sua esperança no lugar errado. A esperança tem nome. Cristo Jesus, nossa esperança. E a esperança é o combustível da alegria. Quem não tem alegria é porque não tem esperança. Há uma retroalimentação. Portanto, faça as recomendações pastorais aos irmãos, porque nós todos somos da mesma família. É possível que talvez eu não veja alguns de vocês, mas fica aqui o meu abraço fraterno, meu desejo que o Senhor os abençoe onde quer que estejam, para que cumpram a missão
glorifique a Jesus, o Redentor, que na manhã de domingo ressuscitou dentre os mortos. Por favor, abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, leremos o verso 8. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A semana mais importante da história foi assim. Ouçam. Domingo, Jesus entrou em Jerusalém e a multidão saudou, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Aquela multidão citou o Salmo 118, um salmo messiânico. Havia uma grande expectativa de um rei de perfil militar, libertador político, que os tiraria daquela situação de tirania sob o jugo romano. Mas o texto diz que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, mostrando que a natureza do reino que ele inaugura não é política, mas é espiritual. O principal problema do homem não é político, não é social, não é econômico. Essas coisas são periféricas. O principal problema do homem é o pecado que o escraviza. E Cristo veio nos redimir da pior das maldições. Mas eles não perceberam isso. Queriam um rei libertador à sua maneira. Segunda-feira, Jesus amaldiçoa uma figueira sem fruto. É uma prévia do que vai acontecer à cidade de Jerusalém. A cidade estéril, a cidade que deu as costas para Deus e se apegou a uma religiosidade oca e vazia. Terça-feira ele vai ao templo, o grande templo, ornamentado, embelezado por Herodes, que era orgulho nacional. Mas o que Jesus percebeu é que a casa de oração havia se tornado um covil de salteadores. Ele derruba a mesa dos cambistas, dos vendedores, e ele os repreende. O templo de Jerusalém, onde a glória de Deus havia se manifestado, os sacerdotes sem vidas, indignados com Jesus, começam a conspirar para matá-lo. Sacerdotes conspirando para matar a Jesus. Ou seja, o próprio Deus encarnado, a refulgência da glória está diante deles, mas eles estão cegos. Essa é uma realidade que continua presente no mundo. Muita gente não enxerga a luz. A luz já veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quarta-feira, Jesus conta a sua última parábola, uma parábola altamente pedagógica. Ele diz assim: um homem plantou uma vinha. Ele a cercou, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha aos lavradores e ausentou-se do país. No tempo oportuno, de acordo com o contrato, ele enviou emissários para receber o que lhe era devido. E os lavradores espancaram os emissários do dono da vinha e os despediram de mãos vazias. Ele envia um segundo emissário, um terceiro, e eles espancam, maltratam e matam esses homens enviados. Então o dono da vinha diz: bem, eu vou enviar o meu próprio filho, eles vão respeitar, o meu filho amado. Ele envia o seu filho amado e os homens ignoram aquilo, espancam e matam o filho do dono da vinha. O dono da vinha é Deus, os seus servos são os profetas, os que foram rejeitados, espancados e mortos. Deus enviou Jesus, seu único filho, mas o que ele está a dizer é que o próprio Filho de Deus seria rejeitado, morto e sepultado. Pergunta que Jesus faz: que fará, pois, o dono da vinha? Nós temos uma parábola que revela a vileza dos homens e, ao mesmo tempo, o juízo e a misericórdia de Deus. Há uma tensão nessa parábola. Quinta-feira, o dia é bem tenso. Jesus está em Betânia, onde ele passou a noite de quarta para quinta. Ele vai à casa de um homem chamado Simão, o leproso, que foi alvo da graça de Deus também.
Uma mulher quebra um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro, derrama sobre a cabeça de Jesus. Ele é ungido para morrer e segue para Jerusalém. No cenáculo está tudo preparado, a Páscoa. E de forma surpreendente, para escândalo dos discípulos, ele começa a lavar os pés. Eles ficam todos como que estupefatos assim. Quando chega em Pedro, não, os meus pés você não vai lavar. Aí Jesus, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ah, se assim pode lavar a cabeça, os pés, as mãos, lava geral. Jesus, por hora só os pés. Eles celebram a ceia no rito judaico. Em algum momento ele pega um pão, ergue, dá graças e diz, toma isto, é o meu corpo que é dado por vós. Pega um cálice, disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. E traz aos seus discípulos, que com ele estavam numa jornada de intenso discipulado por 3 anos, palavras memoráveis que são para nós o elo entre os 2 adventos, o primeiro e o segundo. Ele diz assim, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Haverá um dia, uma hora e um momento em que nós estaremos todos diante do Cristo ressurreto, nas bodas do Cordeiro, em que o oficiante daquela cerimônia será o próprio Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele segue para o Monte das Oliveiras, sai de Jerusalém, passa pelo Vale do Cédron e sobe para o Monte das Oliveiras, de frente à cidade de Jerusalém. Eles iam ali com relativa frequência, eles estão no Getsemane. E no Getsemane, Jesus entra em agonia. Lucas descreve um fenômeno que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Por 3 vezes ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O Getsemane foi para Jesus o prelúdio do Calvário. A turba se aproxima, liderada por Judas Iscariotes. Os discípulos fogem, os soldados prendem Jesus e o levam para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. É o final da quinta-feira. Sexta-feira, madrugada, calada da noite, um tribunal eivado de erros legais e morais é instalado. Ele é interrogado pelo Sinédrio, que é a mais alta corte do judaísmo naqueles dias, sob a liderança de Caifás e a influência do sogro, Anás. Jesus é acusado de blasfêmia, ele é moralmente condenado. Mas os judeus fazem um simulacro de julgamento, não querem se comprometer, e enviam a Jesus para Pilatos. Pilatos mora em Cesareia, à beira-mar, no Mediterrâneo, capital política, administrativa de Roma na região. Mas ele está em Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Chega a Jesus, chega a Pilatos a figura de Jesus. Tudo é muito rápido, já é manhã cedinho. Pilatos interroga Jesus e fala, homem, abre a sua boca. Defenda-te. Eu tenho autoridade para te soltar. Aí Jesus diz, nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E Pilatos, a despeito de examinar o caso e dizer por 3 vezes, ele é procurador romano, ele é a maior autoridade do império na região. Não vejo nesse homem crime algum. E a despeito disso, a despeito da influência da mulher, Cláudia, Pilatos então, por covardia, com medo da opinião pública e das implicações políticas de uma eventual soltura, manda torturar e executar a Jesus. Ele é encaminhado, portanto, pela chamada Via Dolorosa e vai ao Calvário sacrificar-se por nós. Sexta-feira, 9 da manhã, ele é crucificado entre 2 ladrões. Ao meio-dia, houve trevas e às 15 horas ele morreu. Foram 6 horas, pendurado no madeiro debaixo do juízo e da ira de Deus. Pela lei romana, nenhum condenado à morte por crucificação poderia ser sepultado, não teria o direito a sepultar. Os corpos dos acusados de traição apodreciam na cruz e depois eram jogados no depósito de lixo da cidade, Geena. Mas a mão invisível dirige a história.
O Senhor governa todas as coisas. Havia uma profecia de Davi, o santo de Deus não veria corrupção. Então Deus levanta um homem para tomar as providências e oferecer um sepultamento digno a Jesus. Seu nome é José de Arimateia, um santo. Ao cair da tarde, véspera do Shabat, ele tem pressa. Ele tem apenas 3 horas para providenciar o sepultamento. Ele corre lá, ele não está sozinho, ele está acompanhado, de acordo com João Apóstolo, de um homem chamado Nicodemos. Já ouviram falar? Eles levam 100 libras de mirra e aleós, envolvem o corpo de Jesus em lençóis e aromas, colocam uma tuna inconsútil, faz um sepultamento de acordo com o rito judaico. Nenhum parente apareceu, nenhum discípulo, para reivindicar o corpo. As mulheres piedosas, por mais piedosas que fossem, nem chegariam perto do procurador romano por conta daquela cultura. Do ponto de vista humano, se não fosse José de Arimateia, Jesus teria um destino como os demais. Teria o corpo dele jogado no lixo da cidade. Muitas pessoas creem em Jesus quando viram os seus milagres. O Novo Testamento está cheio dessas perspectivas, dessas narrativas. Muitos creram ao ver os milagres. José de Arimateia creu e professou a fé quando viu um cadáver frio e salpicado de sangue. Os pais da igreja falam dele como o fruto da cruz. Nós precisamos pensar mais sobre esse gigante da fé chamado José de Arimateia. Os romanos crucificados, os romanos não têm registro de nenhum homem crucificado que tenha sobrevivido. Jesus está morto e sepultado. Então, para todas as pessoas, é o fim daquela história. Morreu, foi sepultado. O túmulo lacrado, acabou. E você tem um sábado que é de silêncio, nenhuma palavra. O mundo está suspenso entre o juízo e a misericórdia. É a semana mais tensa da história da humanidade. Mas o domingo chegou. Na bendita manhã de domingo, nosso Salvador ressuscitou. A sexta-feira sombria cedeu lugar ao domingo de luz. Por isso, para nós, cristãos, o domingo é o pote de ouro da semana. Todos os dias são sagrados. Todos os dias são dádivas de Deus. Todos os dias é dia de bendizer o Criador e Redentor. Mas domingo é especial. Porque no domingo nós trazemos à memória o fato de que foi numa manhã de domingo que Cristo venceu. Que Deus Pai o tirou dos grilhões da morte, atestando, validando a sua morte. A ressurreição é uma prova de que Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu a tirania de Satanás. Ele vive, ele reina e ele é o fundamento da nossa esperança. O túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. Esse quadro geral, de domingo de Ramos ao domingo da ressurreição, essa semana mais importante da história, precisa ser objeto da nossa reflexão, não apenas no período da Páscoa, mas em toda a nossa jornada. Por quê? Nós vivemos fora do jardim, nós vivemos no mundo quebrado. Na contramão do que as pessoas sugerem, você não é forte. Nessa efervescência e quantidade expressiva desses vendedores de ilusões na internet, você não é forte. Você não tem gerência da vida. Sem aviso prévio, você pode receber um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, e a sua vida muda da noite para o dia. Uma notícia ruim, uma tragédia, uma circunstância. A nossa fé, por vezes, vacila. E a pergunta é, o que sustenta uma pessoa? O que sustenta e guarda o coração de alguém num mundo tão perigoso, tão complicado, que no fundo é um grande mar de lágrimas? Paulo tem a resposta. E não é a sugestão de olhe para dentro de você, você brasileiro não desiste nunca. Paulo riria dessa frase. O apóstolo Paulo, quando escreveu essas palavras para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. Paulo estava na antessala da morte. Eu quero lembrar a vocês que estas são as últimas palavras do maior teólogo da igreja,
o maior plantador de igreja da história, o homem que escreveu um texto do Novo Testamento. Ele está com uma sentença de condenação, talvez algumas semanas apenas de ser decapitado por ordem expressa do imperador romano Nero. E da cadeia, preso com a sentença de condenação, ele é mais livre do que qualquer outro homem na história. Porque ele sabe que a morte não tem a última palavra. Por causa do que Cristo fez na cruz, a morte se tornou um meio de graça. O máximo que a morte pode fazer a um cristão é colocá-lo nos braços do seu Salvador. Razão pela qual Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu já aprendi a viver contente. Eu já recebi aplausos e encorajamentos. Mas eu passei por experiência de profunda humilhação. As pessoas me viram como se fosse um lixo, uma escória. Um promissor rabino, tinha tudo para estar membro do Sinédrio, agora é um pregador de ilusões. Eu já tive em mesas, em banquetes, faustos, mas eu já passei necessidade, fome. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Cristo Jesus me fortalece. Eu ouvi dele, a minha graça te basta. E esse homem experimentado, um gigante, da prisão marmetina em Roma, fétida, úmida, escura, visto como um trapo, que se dirige ao seu filho na fé, Timóteo, para encorajá-lo pela última vez. Já havia escrito uma carta, agora escreve a última palavra. E das recomendações todas que Paulo dá a Timóteo, essa é central. Porque Timóteo, quando Paulo o encontrou, tinha aproximadamente 15 anos de idade. Era um menino. Paulo o encontrou na Licaônia, região sul da Turquia hoje, fronteira com a Síria. É dito assim que encontrou um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia. E Paulo chamou para si, para caminhar, para viajar com ele. Timóteo tinha muitas limitações, tinha problema de saúde. Paulo fala sobre doenças no estômago, frequentes enfermidades. Timóteo era tímido. De vez em quando Paulo o encontrava chorando. Timóteo, por vezes, tinha um comportamento recalcitrante, vacilante. Paulo estava sempre dizendo, olha, Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de força, de moderação. Mas Paulo encontrou naquele rapaz algo precioso. Ele era nascido de novo. E Deus havia dado ele o dom de cuidar da igreja. E Paulo então vai treiná-lo por 15 anos aproximadamente. Agora Timóteo está na casa dos 30 anos, pastoreando a principal igreja da Ásia Menor, a capital política do império na Ásia Menor, Éfeso. Mas ele está vivendo problemas, dentro e fora da igreja. Fora da igreja, a fornalha da perseguição está acesa. Ser cristão era perigoso. Hoje é modinha. Botar uma faixa de Jesus na cabeça e ficar gritando pelas ruas. Mas naquela época, dizer Jesus Cristo é o Senhor poderia lhe custar tudo. Sua família, seus bens, sua própria vida. Então havia uma tensão do lado de fora. E dentro havia problemas também. Porque na contramão do que alguns podem imaginar, a igreja não é higienizada. Ovelhas branquinhas, cheirosinhas, felpudinhas. Todo homem, e inclusive os crentes, são amalgamados. Nós somos assim, luzes e sombras, predicados e vícios. E aquela igreja era difícil também. Alguns desprezavam Timóteo porque ele era jovem. Há um ditado Yanomami que diz, cabelo branco não houve cabelo preto. Quem é você, rapaz? Para me ensinar, pastorzinho. E Paulo diz para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, não é demérito ser jovem. Agora eu vou te dar o conselho para você pastorear independente da sua idade. Torna-te padrão dos fiéis, o modelo. A autoridade não é uma coisa que você compra, é uma coisa que você recebe à medida que encarna o Evangelho. Não é bater na mesa e falar alto, é viver Cristo. Ninguém despreza a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. Paulo está encorajando Timóteo, todas as duas cartas. Mas aqui é o ápice, porque é a última carta. Se você pegar a perícope que vai do verso 1 ao verso 13, Paulo vai usar uma linguagem bem didática e pastoral. Ele diz assim, verso 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele estabelece o fundamento. A base para a força, em qualquer circunstância, sempre é a graça de Deus que tem residência.
A graça está em Cristo Jesus. Não importa a natureza do seu problema. Você quer vencer? Fortaleça-se na graça que está em Cristo Jesus. E como era bem didático, o mestre, Paulo vai usar metáforas. Ele diz, olha, Timóteo, presta atenção. Nenhum soldado se embaraça com os negócios da vida civil, mas busca cumprir a missão daquele que o arregimentou. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos no campo de batalha. Você é um soldado alistado no fronte. Comporte-se como um soldado, como alguém que tem dedicação, alerta, vigilância. Paulo diz para ele também, você é um atleta. O atleta só é coroado se competir segundo as normas. O atleta tem que ter disciplina. A vida cristã exige disciplina. Jesus falou sobre isso. Orem e vigiem. Orem e vigiem. Paulo falou, ei, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão, buscando a oportunidade para devorar. Você é um atleta que tem que ter disciplina. E ele completa falando do agricultor. O agricultor tem que ser paciente, Timóteo. Você é um pastor. Tem que ter paciência. O agricultor, ele sabe que há um intervalo entre a semeadura e a colheita. Portanto, o papel do pastor, Timóteo, é pregar. Os resultados pertencem a Deus. Espere no Senhor. Lembrei do Adrian Rogers, um pregador do sul dos Estados Unidos, encorajando pastores, no meio do século passado. Ele dizia assim, a função do pastor não é encher os bancos. A função do pastor é preencher o púlpito. Quando ele preenche o púlpito, Deus enche os bancos. Então Paulo está dizendo para Timóteo, cuide do essencial, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, repreende, corrige, exorta com toda a longanimidade da doutrina. Portanto, a carta inteira é uma série de recomendações, até que nós chegamos nesse verso, que é dissonante. Lembra-te de Jesus Cristo. Se alguém se aproxima de mim e diz, pastor, lembre-se de Jesus Cristo. Que recomendação é essa? Perguntas que o texto exige. É possível um cristão esquecer-se de Jesus? E mais, é possível um pastor se esquecer de Jesus? O que é que Paulo estava a dizer com essa recomendação? Lembra-te de Jesus Cristo. O verbo que ele usa aqui é muito interessante, porque o antônimo a gente conhece bem. É uma palavra grega que, por assim dizer, foi incorporada no vocabulário e as pessoas, as mais simples, sabem o significado. Se eu perguntar aos irmãos, o que significa amnésia? É o quê? Esquecimento. Exatamente, é uma palavra grega. Esquecimento. Amnésia é esquecimento. A palavra que ele usa aqui é o contrário, o antônimo. É anamnese. Lembrar aqui é ativar a memória. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo era experimentado pastor. Ele sabia que quando uma pessoa passa por dificuldades, por vales sombrios, ela sofre alguns fenômenos. 2 deles. Enfraquecimento da memória e o embaçamento da visão. Não é assim? Onde está o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim. Vale a pena servir a Deus? Porque as dificuldades, elas solavancam a fé. E Timóteo estava balançado, sacudido. E Paulo então diz, lembra-te de Jesus Cristo. Jesus ou Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Ele é o Cristo, o Messias de Deus. Lembra-te de Jesus. E então Paulo o qualifica Jesus com 2 verdades pivotais que são os fundamentos da nossa fé em relação a Jesus Cristo, que tem total conexão com o Advento, com a Páscoa. Ele é o ressuscitado de entre os mortos e o descendente de Davi. Essas 2 expressões, de modo subjacente, têm como base 2 verdades sobre Jesus. A divindade de Jesus e a sua humanidade. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, com base nessas 2 expressões. Ressuscitado dentre os mortos e descendente de Davi. Vejamos. O que significa dizer ressuscitado dos mortos? 3 coisas precisavam ser rememoradas por Timóteo.
A primeira delas, se Paulo recomenda que ele traga à sua memória o Cristo ressurreto, pressupõe que Jesus morreu por seus pecados. A ressurreição, antes de tudo, aponta para o fato de que Jesus morreu pelos pecados de Timóteo. Como fiel pregador do Evangelho, Paulo pregava e ensinava essa verdade. Aos Coríntios ele disse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Timóteo, portanto, deveria pensar na morte de Cristo como a maior prova do amor de Deus para com ele. O problema central de Timóteo não era a fornalha da perseguição acesa, não eram os problemas da igreja, não era a sua saúde, a falta de dinheiro, as dificuldades. Não. O principal problema de Timóteo já tinha sido resolvido. Não havia mais condenação sobre ele. Cristo já havia cravado naquela cruz escrito de dívida contra Timóteo. O ressuscitado é aquele que morreu por seus pecados, Timóteo. Isso vai te encorajar. Teu principal problema já foi resolvido. Cristo já pagou a pena, a sentença que era contra você. Eu estou convencido, meus irmãos, que essa é uma verdade que a igreja evangélica precisa resgatar. E não é uma vacina de dose única. Todo dia e o dia todo a gente precisa relembrar a morte de Jesus Cristo como fundamento da nossa fé. Se ele não houvesse morrido naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Estaríamos plenamente, para sempre condenados. Houve um missionário muito influenciado pelo Charles Simeon, ambos anglicanos. O nome dele era Henry Martin. Brilhante, brilhante. Jovem promissor, um teólogo, ainda bem jovem, filólogo, com uma capacidade para os idiomas orientais. Ele foi formado em Cambridge, sentiu-se vocacionado para trabalhar no exterior e foi destinado a trabalhar onde hoje fica o Irã, na antiga Pérsia. E o navio, por alguma razão, teve que ancorar aqui no porto de Salvador, na Bahia. Nós estamos falando do século XIX, iníciozinho do século XIX. E por 15 dias o navio ficou ali, fazendo reparos e abastecimento, e como um bom inglês, bem metódico, ele escreveu no seu diário as memórias dele, as impressões dele sobre o Brasil, sobre Salvador. E das coisas que escreveu, ele disse algo impressionante, que embora tenham passado mais de 200 anos, ele está descrevendo a realidade do brasileiro hoje. Ouçam, ele diz assim: há no Brasil muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Ele viu as capelas, os hospitais, os cemitérios, mas em diálogo com as pessoas, elas não conheciam a mensagem da cruz. É um escândalo que boa parte das pessoas que professam a fé nesse país, sobretudo com o advento do conservadorismo, confundindo a agenda política com o evangelho, muita gente que fala do evangelho, que usa a nomenclatura cristã, não conhece a mensagem da cruz. O raciocínio é gnóstico, é meritório, basicamente assim. Fiz coisas boas, agora as portas vão se abrir. Deus vai abençoar. Esse concurso eu vou ser chamado. Aquela viagem maravilhosa para o exterior vai acontecer. Os filhos vão chegar, os filhos vão passar na universidade. É sempre assim, fiz coisas boas, e o que são coisas boas? Me comportei bem. Então Deus abençoa. Deu uma vacilada na fé, agora o juízo vem. O carro fura o pneu, recebe uma multa onde deveria, a sogra passa a morar dentro da casa dele. E aí fica nessa... Me desculpe, irmão, saiu sem querer. São as fraquezas do pregador. Então o crente fica assim numa corda bamba, pensando de forma pagã que o amor de Deus por ele depende da sua performance. Qual o escândalo do evangelho? Você já é amado apesar de você. E nada do que você faça, seja bom ou ruim, pode alterar o amor de Cristo. Ele ama na medida certa. Isso nos constrange. Não é obedeça para ser abençoado. É o inverso, você já é abençoado. Obedeça. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Deus não quer ninguém acorrentado junto ao seu trono. Ou como dizia Kant, não se pode amar por decreto. Há um elemento da voluntariedade, da afeição, do coração conquistado. Então percebam, boa parte dos evangelhos não entenderam isso. Não entendeu isso. Jesus estava no caminho da cruz, no caminho do Calvário, carregando o madeiro,
já esgotado do ponto de vista físico e emocional, depois de uma noite sem dormir, torturado, amargado naquela situação. Ele tomba. Umas mulheres começam a chorar e começam a bater no peito, lamentando aquela cena, uma cena terrível. E Jesus, então, busca fôlego e energia, e Lucas registra que ele diz assim: não chorem por mim, filhas de Sião. Ó, chorem por vocês e por vossos filhos. O que Jesus está a dizer é o seguinte: você está olhando para mim com pena? Muito evangélico olha esses filmes, Paixão de Cristo de Mel Gibson fez um grande sucesso, um baita filme. Mas qual o perigo desses filmes? É olhar essas cenas de tortura física e ser levado a ter pena de Jesus. Se um dia você tiver pena de Jesus, você está perdido. Você pode ter um sentimento de constrangimento porque aquela cruz é sua. Mas pena, meu amigo, ele é o rei marchando para a glória. A cruz não é derrota. A cruz foi planejada desde a eternidade. Vários momentos tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo, e Jesus disse: não é chegada a hora, não é chegada a hora, não é chegada a hora. Mas quando chegou, ele disse: agora sim. Pedro não entendeu isso, puxou a espada. Era pescador, mirou na cabeça e acertou na orelha. Aí Jesus disse: segura isso aí. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. O que está acontecendo aqui é um plano, e eu estou entregando a minha vida. Compreender isso aquece o nosso coração e muda completamente a nossa vida. Então qual o ponto, Timóteo? Jesus é o ressuscitado porque ele morreu por seus pecados. Há uma relação entre morte e ressurreição. A segunda verdade subsidiária, o primeiro ponto. Ele está vivo e presente. Cristo ressuscitou, ele está vivo, meus irmãos. Essa é a maior notícia de todas. Cristo está vivo. Como eu disse na primeira reflexão aqui, vocês mataram a Jesus crucificando por mãos iníquos, porém Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo. Essa é a mensagem da igreja. Cristo está vivo, louvado seja o seu nome. Paulo chama isso de o poder da ressurreição. Porque percebam, há um perigo sutil de estar familiarizado com a linguagem cristã e perder o conteúdo, a potência da verdade. Então a ressurreição de Cristo não é uma coisa assim para a gente falar de forma leviana e refletida. Ah, Jesus ressuscitou, legal. Cristo está vivo. É o poder da ressurreição que faz a igreja marchar em direção aos seus propósitos. Os propósitos de Deus para os quais nós somos chamados a trabalhar. Isso faz toda a diferença. Deixa eu contar para vocês uma história de um homem, um dos pais do pietismo alemão, chama-se August Hermann Frank. Viveu no século XVII e no século XVIII. Fundou a Universidade de Halle, um baluarte do pietismo na Alemanha, um ardoroso defensor da obra missionária, um dos homens que faria daquela região da Alemanha um centro missionário no início do século XVII. Trabalhou exaustivamente pela causa dos pobres, fundou uma editora, orfanato, trabalhava em favor da causa dos viúvas e dos órfãos. Era um pastor. Mas a história vai testemunhar que no determinado dia, naquela igreja luterana onde ele servia, ele estava preparando o sermão para o domingo de Páscoa. O texto dele é João 20, verso 31. E enquanto ele está preparando o sermão, ele passa por uma experiência de conversão. Ele é convertido enquanto medita na ressurreição. Há muitos pastores inconversos nos púlpitos. Há muitos crentes cantando verdades acerca das quais eles ainda não passaram pela experiência. A história testemunha isso, a história é uma grande pedagoga. Ele diz assim: quando o impacto da ressurreição chegou aos seus olhos e ao coração, ele caiu de joelhos e diz: imploro a Deus, um pastor, imploro ao Deus que ainda não conheço e em quem ainda não creio, que se realmente existe um Deus, me salve dessa situação deplorável. Tomado de preocupação e dúvida, caí de joelhos, mas com alegria inefável e grande certeza levantei-me. Quando me ajoelhei, não acreditava. Mas ao levantar-me, estava a ponto de dar minha vida pela causa do Evangelho, porque para mim, agora sim,
Cristo está vivo. O poder da ressurreição me mobilizou a anunciar o Evangelho. Eu estou convencido de que essa é uma necessidade essencial. O poder da ressurreição que moveu o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz. Nós precisamos disso, urgentemente. A experiência de João na ilha de Patmos é similar. João está lá naquela colônia penal romana, os demais apóstolos já estão mortos, ele é o último. E o texto diz que o Cristo ressurreto aparece para João. Que cena! Que cena! E é dito assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. O impacto do Cristo ressurreto. Meu Deus, Cristo vivo diante dos olhos de João. Ele cai e diz assim, como morto, o impacto. Então Jesus, porém, estende sobre ele a mão direita e diz assim, não temas, João. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não é Nero que está no comando, não é Domiciano que está no comando, nenhuma autoridade deste mundo. Eu estou vivo, eu reino, João. Encorajou João, então, a seguir adiante e cumprir a sua missão. Cristo está vivo, está presente no meio do seu povo. Você pode, por vezes, sentir-se até abandonado, mas nunca se esqueça, ele está vivo e bem pertinho de você. Uma outra verdade, ele é Deus. A ressurreição atesta a plena divindade de Jesus Cristo, o que ele afirmou ser. Todas as expressões no Evangelho de João, eu sou, são 7, apontando para a divindade de Jesus e atestada na ressurreição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, a ressurreição é uma prova de que Cristo é quem afirmou ser. Ele não é um mentiroso, nem um lunático, ele é o Deus homem. Digno de total e plena confiança do seu povo. Vocês sabem que, por conta do iluminismo francês, algumas ideias chegaram à Alemanha, houve uma mutação dos filósofos, e nasce naquele contexto da Alemanha uma filosofia que à época era chamada de modernismo, mais à frente foi chamada de liberalismo teológico, que, em linhas gerais, é uma tentativa de despir a fé cristã de todo elemento metafísico sobrenatural. Exemplo. Deus se tornando humano? Não, isso não é razoável. Isso é um mito. Cristo ressuscitando fisicamente, corporeamente? Não. Isso aí é importante, é ressuscitar no seu coração. Nascimento virginal? Não. Isso não pode acontecer. Então eles começaram a pegar todos os elementos sobrenaturais das Escrituras e desconstruir ou ressignificar esse processo de remover os mitos. Quando essas ideias anticristãs, que são diametralmente opostas à sã doutrina, chegaram na Inglaterra, que à época ainda era pujante teologicamente, esse assunto vai para o parlamento. Por quê? Porque a igreja anglicana é uma igreja relacionada ao Estado inglês. Então vai para o parlamento de Westminster. E começam a debater. O que a igreja anglicana faria com essas ideias modernistas chegando nas Ilhas Britânicas? Um fala uma coisa, um fala outra. E um deputado cristão, consciencioso, com uma fé robusta, se levanta e argumenta. Caros colegas, se o notável William Shakespeare entrasse por essa sala, nós todos nos colocaríamos de pé e o saudaríamos como o grande poeta inglês que estruturou a nossa língua. Mas se Jesus entrar nessa sala, nós cairemos de joelhos como Tomé e diremos, Rei meu e Deus meu. Cristo é incomparável. A sua palavra é inerrante. E a palavra diz que ele é Deus. Ai dessa nação, ai de mim, ai de você, se endossar essas doutrinas malignas. Quem nega a divindade de Cristo não pode ser salvo por Cristo. Então Cristo é plenamente divino. Paulo diz aos Romanos, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, aquele que venceu a morte é o Senhor Jesus e ele é plenamente divino. Nunca se esqueça disso.
O outro lado dessa perspectiva, no caso, a outra natureza de Jesus, que é apresentado por Paulo aqui, está contido na expressão descendente de Davi. Vejam, se o ressuscitar dentre os mortos nos remete à divindade, o descendente de Davi aponta para a humanidade de Cristo. E é uma coisa bem interessante, porque somente Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Duas naturezas em uma única pessoa. A gente chama isso de unidade hipostática. Uma união inseparável, sem confusão, indivisível. Cristo é para sempre o Deus encarnado. Há uma expressão no livro de Apocalipse, e antes de ler essa expressão, quero dar uma recomendação aos irmãos. Ler a Bíblia fazendo perguntas ao texto. Esse é um segredo, é uma prática altamente eficaz no estudo bíblico. Dialogar com o texto, fazer perguntas ao texto. E há uma expressão no livro de Apocalipse, no último, lá no capítulo 22, verso 16, que diz assim, palavra de Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi. Pergunta, o que significa dizer isso? Raiz e geração de Davi. Cristo é a raiz de Davi porque ele é a origem de Davi. Ele é o Deus eterno, o Criador, o agente da criação. Então Davi é filho de Jesus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele poderia ter dito, antes que Davi existisse, eu sou. Ou seja, Jesus é divino. Alfa e ômega. Agora, quando ele diz que é geração de Davi, ele é o descendente de Davi. Então veja que mistério interessante. Ele é o pai de Davi e o filho de Davi. Ele é aquele que criou todas as coisas, inclusive a Davi, mas do ponto de vista humano, ele é um judeu, filho de Abraão, filho de Davi. Portanto, essas duas verdades estão conectadas aqui, elas se coadunam. Divindade e humanidade de Cristo. E quais são as implicações práticas dessa verdade que tem relação com a Páscoa e com as verdades que nós estamos a tratar aqui? A igreja precisa ensinar constantemente sobre essa verdade. Jesus é plenamente humano. A humanidade de Cristo, irmãos, é uma verdade preciosa que tem grande impacto sobre várias áreas da nossa vida, como eu pretendo mostrar aos irmãos de forma ainda que breve. Pega, por exemplo, o prólogo de João. Nós temos ali 14 versos. Na linguagem de Agostinho, o Evangelho de João é o prólogo. Todo o restante é uma nota de rodapé comentando o prólogo. Verso 1 é a moldura. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14 ele fecha a moldura. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João pega as duas grandes verdades sobre Jesus Cristo e emoldura toda a realidade do Evangelho. Ele é divino e ele é humano. O verbo se fez carne. E quando o gnosticismo, pelo menos o gnosticismo embrionário, estava circulando na Ásia, João se levanta e diz, aquele que disser que Cristo não veio em carne é mentiroso, é anticristo. E ele começa assim, nós vimos, as nossas mãos apalparam, nós tocamos, ele é de carne e osso. Esse é o grande mistério. Deus se fez gente com o propósito de experimentar a morte no nosso lugar. Por isso Pedro pregou, vocês mataram o autor da vida. Esse paradoxo não é uma contradição, é um paradoxo, um glorioso paradoxo. Agostinho tem um livro maravilhoso, a primeira autobiografia da história, Confissões, recomendação de leitura, leiam Confissões. Que livro não é uma confissão de pecados, como se pode pressupor, embora envolva em algum grau alguma confissão, mas é uma coletânea de orações teológicas profundas que iluminam a mente, aquecem o coração, nos encorajam. É um texto clássico. Alguém já disse que está entre os 10 melhores livros da escrita na história. Nessa obra, Agostinho se diz assim, o Criador do universo foi feito o homem para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe. Para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado na jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, para que a força pudesse ser enfraquecida, o curador fosse ferido, para que a vida pudesse morrer. Ele se torna humano, na linguagem de Paulo aos Filipenses, ele se humilha, tomando a forma humana, e humilha-se a forma de servo, e morte
ia da pior das mortes, a morte de cruz, por amor a nós, estado de humilhação. Que maravilha pensar que o Jesus Cristo fez tudo isso por nós, porque de fato nos ama, que de fato se importa conosco. A segunda verdade subsidiária à humanidade de Cristo, ele é cheio de compaixão, ele conhece as nossas dores. Percebam, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, quando nós abrimos o coração para o Senhor Jesus e contamos as nossas lutas, nós pressupomos que o Senhor conhece a nossa vida, certo? Ele é onisciente. Aqueles atributos todos estão presentes. Onisciência, onipotência, onipresença. Isso que estou convosco todos os dias da consumação do século, disse Jesus. Mas há um elemento aqui distintivo que faz a diferença. Pensa comigo, qual é o raciocínio? Cristo, o nosso Salvador, ele conhece as nossas dores não apenas porque tem onisciência. Ele conhece as nossas dores porque já experimentou. Você consegue perceber isso? Vamos fazer algumas aplicações, algumas ilustrações, exemplos. Alguém diz assim: um grande amigo foi extremamente desleal comigo. Eu tomei uma facada no peito. Jamais poderia imaginar que essa pessoa pudesse fazer isso comigo. Uma traição. Cristo diz para você: eu sei que é ser traído. Você ama uma pessoa, devota a ela a sua vida, seu tempo, sua energia, seus recursos, e essa pessoa é mal agradecida. Cristo diz: eu sei o que é ser um benfeitor e ter que lidar com gente ingrata. Puxa, estou me sentindo tão mal. Parece que ninguém se importa comigo. Eu estou sozinho. Eu estou profundamente triste. Cristo chega e diz: eu conheço uma tristeza tão profunda, que é descrita assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu fui abandonada pelo meu próprio pai, por um curto espaço de tempo, mas é o que a Bíblia diz. Então, em outras palavras, para resumir a história, ele conhece as nossas dores. É por isso que a gente pode abrir o coração e falar: Senhor, está doendo, eu não entendo, tem misericórdia de mim. Há um gnosticismo prevalecente na igreja evangélica que tenta suprimir a dor. O camarada chega na igreja, olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele. É só glória, vitória. Se o mar não abrir, vamos romper em fé. Essa linguagem prepotente, arrogante, distorcida, desconectada da realidade, isso não é o evangelho. O evangelho nos ensina, a mensagem cristã, que a alegria, a paz e outras virtudes cristãs são ultracircunstanciais. A gente pode experimentar paz no vale. Mas, meus irmãos, a vida cristã não é indolor, não. Muitas vezes a gente devia estar na igreja cantando, sorrindo, mas a alma está sangrando. Mas ele não pode chorar. Ele não pode manifestar tristeza. Porque já vem alguém e diz assim: não, meu irmão, não chore não. E muitas vezes Paulo diz assim: o Deus que conforta os abatidos me confortou com a chegada de Tito. Paulo estava tão triste, com aquelas experiências amargas na igreja de Corinto, a igreja mais difícil que Paulo teve que lidar. Ele falou: mas Deus me consolou. E consolou como? Com a chegada de Tito. E quando Tito chegou perto de Paulo, ele falou assim: Paulo, levanta a cabeça, você é Paulo, cara. Você é o grande apóstolo. Tito simplesmente ficou ao lado de Paulo e disse: eu estou aqui, meu irmão. O que você me ensinou é verdade. A graça de Cristo nos basta. Então a verdade que vai trabalhando o nosso coração. O autor de Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo passou por todas as experiências que eventualmente você tenha passado, com uma exceção, que faz toda a diferença: sem jamais pecar. Por isso a gente pode abrir o coração, falar com ele e experimentar graça para seguir em frente. O meu avô materno, que já está na glória, era um homem simples, mas de muita sabedoria. No período de férias, era muito comum, eu, meu irmão, meus primos, irmos para a fazenda, no sul da Bahia, aquela região, a época da década de 70, 80, até os idos de 90, a região do Cacau. E meu avô tinha uma fazenda ali. E íamos, tinha uma boa estrutura já à época,
energia elétrica, que era um luxo para aqueles dias. Mas quando havia aquelas chuvas torrenciais, naquela região da Mata Atlântica, então dava aquele blackout. Ficava tudo escuro. Ficávamos na varanda da casa, estávamos todos ali, líamos os salmos, cantávamos. Meu avô dizia assim: quando tudo estiver escuro, quando vocês não souberem por que caminho andar, nunca se esqueçam, Deus enxerga no escuro. Deixa a providência guiá-los. Vale a pena confiar no Senhor. Os planos de Deus são bons. O seu amor é imutável. E com sabedoria, com simplicidade, Ele ensinando sobre confiar em Deus. O Miqueias, profeta, diz assim: se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Às vezes a gente passa por experiências assim, não é verdade? Está tudo tão trevoso, tudo tão escuro, densamente escuro, que a gente está ali, mas não sabe onde é ali, onde a gente está. Tateando. O que a gente deve fazer? Procurar um blogueiro. De 1.000 a 1 milhão em 3 meses. Como melhorar seu casamento com um curso de R$1.500? Há muito vigarista na internet. Há muitos falsários mercadejando o evangelho. É triste, é muito triste. Mas qual o conselho que a Bíblia dá? Segura nas mãos do seu Salvador e deixa Ele guiar você no meio da tempestade, no meio do vale escuro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A presença do Senhor faz toda a diferença. E por fim, a terceira verdade subsidiária é a humanidade de Cristo. Ele foi humilhado, mas também foi exaltado. Se você observar, toda a narrativa do Novo Testamento aponta para essa dinâmica. Pergunta, por que Paulo cita Davi? Timóteo é judeu. Ele conhecia a tradição judaica, a história de Davi, o herói nacional. Davi não nasceu na aristocracia, Davi não nasceu no palácio, Davi era um campesino, um pastor de ovelhas, morava na roça. O Senhor chama Samuel e diz: vai à casa de Jessé, porque lá eu vou ungir o novo rei. E Samuel é um homem diferenciado, ele é o último dos juízes, ele coloca a sua estola, pega seu cajado e vai para a casa de Jessé. Jessé fica assustado. Profeta aqui, quem que fez besteira? Jessé, chama os seus filhos. Jessé chama os filhos, do maior para o menor. Os que fazem crossfit, os que fazem musculação, natação. Os que têm habilidades, os melhores. Um chega ainda com o rosto cheio de whey protein, creatina. Aqui os homãos de Jessé. Esse é caramba, acho que é esse aqui. Começa a apontar e o Senhor: esse. Jessé, você está julgando pela aparência. Eu vejo o coração, não é nenhum deles. Aí ele chega o Senhor chega para Samuel, não é nenhum deles. Então Samuel diz: Jessé, só tem esse. Não, tem um rapaz, mas não sei onde é que está. Manda chamar. Aí vem um garoto, franzino, cabelinho ruivo, todo sujo ainda de cocô de ovelha. Aí o Senhor diz: é esse. É o novo rei de Israel. E o Senhor faz uma aliança, ele é ungido. E Davi sai da inóspita região do campo e é alçado ao trono. E é um arquétipo de Cristo, o filho de Davi. Que coisa, como Deus faz, né, irmãos? Deus humilha a sabedoria dos sábios. Ele aniquila. Quando Deus vê este mundo, ele não nasceu em Roma, em Alexandria, em Antioquia, em Éfeso. Ele vai nascer em Belém. E vai ser criado em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. É de lá mesmo que vai vir. É do subúrbio do mundo que vem um Salvador. Enquanto Roma está bebendo vinho e nas boemias o rei desembarca disfarçado para tomar o que lhe deu seu por direito. É assim que o Senhor faz. Então a história de Davi era conhecida. Eu estou dando essa volta para dizer o seguinte. Antes de ser descendente de Davi, ou Davi antes de ser rei, foi feito um caminho. Ele foi perseguido, passou por muitas lutas, dificuldades, teve seus problemas, seus percalços, para dizer o seguinte: antes da glória vem a cruz. Jesus foi humilhado antes de ser exaltado. Ele provou a morte, mas depois ressuscitou. Em outras palavras, Timóteo, não é aqui
que seremos recompensados. Mantenha-se firme, faça seu trabalho, seja homem. Mantenha os seus olhos em Cristo. Lembre-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E ele conclui, se você observar, os versos 11 a 13. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele está falando sobre permanência, perseverança, foco no Evangelho. É o que nós precisamos. A Páscoa é uma boa memória para nós, esse período da época, da história, para lembrar quem é Jesus, plenamente divino, plenamente homem, que nunca jamais nos abandonará, estará sempre conosco. É o que Paulo vai ensinar aqui. Deixa eu contar para os irmãos, partilhar rapidamente uma experiência pessoal, que eu faço com muito cuidado e evito sempre, mas eu acho que pode edificá-los, encorajá-los. Deixa eu tomar só uma água aqui. Em 2010, 5 anos depois de assumir a igreja, primeiro pastorado, eu tinha à época apenas 31 anos de idade. Deus nos abençoou muito, a igreja cresceu bastante. Com o crescimento da igreja surgem as demandas. Estávamos envolvidos em um projeto grande de construção, 2 prédios, e demandas, pregação, cuidar de uma igreja em crescimento. E, à medida que o tempo ia passando, eu fui passando por processo de esgotamento, de cansaço. Chegou um momento que eu estava extremamente extenuado, mas tentando manter o ritmo, por causa do Evangelho, por causa da igreja, por causa das demandas. E um dia eu fui para a igreja, de manhã bem cedinho, fui a pé, na época eu morava perto da igreja, abri o primeiro portão, abri o segundo, entrei no gabinete, encostei a porta e sentei. Fico olhando assim, para a parede, por uns 10 minutos. De repente alguém bate na porta. Eu falei, não é possível. Levantei, abri a porta. Quando eu olho, é a irmã Marisete Paciência. Um tico-tico no fubá, desse tamanhozinho. Mulher simples. Ela olha para mim e diz assim, pastor, eu passei a noite orando pelo irmão. E Deus mandou dizer uma coisa, a minha graça te basta. Ele jamais te desamparou, ele vai te sustentar nesse trabalho. Agora lembre de uma coisa, pastor, quem tinha de morrer pela igreja já morreu. Trabalhe com o Senhor e não apenas para o Senhor. Não é a sua força, não são as suas habilidades, é a graça de Deus. Cristo está vivo, pastor. Eu já passei por muita coisa nessa vida, eu tenho 78 anos. Nasci na roça, meu avô era escravo. Mas o Evangelho me salvou e eu sei que Cristo é suficiente sempre na minha vida e será na sua também. Você pode se ajoelhar? Eu falei, claro. Me ajoelhei, ela fez uma oração tão linda, que em Linhas Gerais comunicava o seguinte, Senhor, sustenta o teu servo, que ele mantenha os seus olhos em Cristo, que ele nunca perca a esperança, a alegria e a consciência de que é só pela tua graça, e tão somente pela tua graça, que não apenas nós somos salvos, mas que podemos também servir ao Senhor, na obra para a qual o Senhor nos chama. Levantei, dei um abraço, choramos, e eu queria deixar essa palavra para você. Cristo está vivo, e Ele te sustenta nos vales. Há pais aqui com o coração apertado. Eu sou pai. Há mães aqui com o coração apertado. Talvez haja casamentos aqui tensionados. Talvez a vinda para cá tenha sido assim uma chance para repensar algumas coisas. Talvez a gente de igreja aqui falando, cara, eu vou dar um tempo no negócio de igreja, ministério, machucado, pastores desanimados. Deixa eu dizer uma coisa de coração para os irmãos. A graça de Deus nos basta. E Paulo está dizendo para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo,
ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que Cristo seja estampado diante dos nossos olhos. O Cristo vivo, que ao mesmo tempo é humano, nunca jamais nos abandonará, estará sempre conosco. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome hoje e para sempre. Tu és o nosso Salvador. Obrigado porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o Seu Filho Jesus. Ele escolheu aquela cruz em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para nos garantir vida plena e abundante aqui na eternidade. Ó Deus, te louvamos pela mensagem do Evangelho, que é um tônico para a nossa alma. O Senhor conhece a nossa vida, sabe que por vezes nos sentimos tão cansados, tão esgotados. Há tantos percalços, tantas lutas, tantas provações. Os problemas são grandes, por vezes se agigantam. Traz à nossa memória que o Senhor é maior. Traz à nossa memória que o Senhor reina. Traz à nossa memória que Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. E que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Eu oro pelos meus irmãos, por cada um deles aqui. Eu oro para que eles prossigam em Te conhecer, Te amar, Te servir. Derruba, destrona os ídolos que sutilmente vêm tomando o nosso coração, seduzindo, iludindo. Que o Senhor seja o amado de nossa alma, a fonte suprema de toda a nossa alegria. E que todo o nosso tempo, energia, recursos, habilidades, todo o nosso ser esteja engajado em promover Tua glória e promover o Teu reino. Abençoa os meus irmãos. Eu peço que o Senhor os fortaleça na fé, de onde quer que eles estejam, que sigam servindo ao Senhor com excelência, com integridade, com alegria, até o dia em que veremos face a face o Redentor. É em nome dele que nós oramos. Amém.